Olá, estudante do estado do Paraná, do Brasil e do mundo. Seja muito bem-vindo à nossa aula de Geografia do programa Aula Paraná. Eu sou o professor Andrew e juntamente comigo temos aqui a nossa intérprete de Libras, Jéssica, e nós vamos levar até onde quer que você esteja, na sua casa ou em qualquer outro espaço que você esteja acompanhando essa aula, um pouquinho da ciência geográfica para bem perto de você. E para a gente falar sobre essa ciência geográfica, você é estudante da terceira série do ensino médio, a gente vai falar um pouquinho sobre geopolítica, mas mais especificamente vamos falar sobre um país em especial e algumas situações que permeiam este país. Então confere aqui na tela os objetivos da nossa aula de hoje. Nós vamos compreender os conflitos étnico-nacionalistas na Ásia e as questões geopolíticas, econômicas e religiosas envolvidas, além de entender as relações de poder em relação à localização territorial. Então a gente vai perceber que no Oriente Médio, em algumas localidades, alguns países, essas questões religiosas elas estão muito presentes. Muitos estados nessa região acabam tendo regimes onde a religião acaba determinando as leis desses países. E a partir dessas situações que a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre esses conflitos, essas etnias, a forma com qual esses povos eles vivem e como eles se relacionam politicamente e também um pouco sobre as relações sociais entre esses povos. Então, dá uma olhada aqui para a gente refletir. Você sabia que o Irã é um grande produtor de petróleo e que também ele foi um dos países fundadores da OPEP? OPEP é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. E essas informações aqui são de fundamental importância para você, pois o petróleo é um recurso natural de fundamental importância para a nossa sociedade. Seja ele para ser transformado em combustíveis como gasolina, óleo diesel, querosene e outros combustíveis, mas também do petróleo consegue-se obter uma série de produtos que dão origem a outros produtos do nosso cotidiano, como a borracha, o plástico, a parafina, entre outros tantos produtos que são provenientes do petróleo. Então, em função da sua importância econômica, ele acaba sendo objeto de muito valor e de muita atenção por parte de várias nações. E olha aqui, mas afinal de contas, o que é a OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo? Trata-se de uma organização que administra a exploração, produção, a exportação e importação de petróleo no mundo. E seus membros atuam de maneira conjunta para que haja um controle dos preços dos barris de petróleo, visando assim a competitividade e a estabilidade no mercado petrolífero. Isto tudo significa que a OPEP é uma associação de países produtores de petróleo, produtores e exportadores de petróleo, e esse grupo de países, essa organização, ela reúne um grupo de países que são responsáveis pelas maiores produções de petróleo a nível global. E essa organização ela acaba controlando o preço do petróleo, do barril do petróleo no mundo, fazendo assim com que haja algo muito parecido com um cartel. Então, o preço do petróleo ele vai ser pautado nas decisões dos países que produzem a maior quantidade de petróleo, dos quais o Irã é um desses países, mas não é o único país. E também, quando a gente fala no petróleo e a gente fala em estados cujas leis são pautadas em princípios religiosos, a gente vai perceber o Islã, a gente vai perceber os muçulmanos ali muito presentes. São estados são estados organizados com base em preceitos religiosos. E aí, para a gente conhecer um pouco mais sobre essa organização, eu trago para você aqui na tela a seguinte pergunta. Você sabe a diferença entre os islâmicos sunitas e xiitas? Então, Islã. Quem pratica o Islã são os muçulmanos. Ali é o islamismo, é a religião. Porém, dentro da religião, dentro do Islã, existem algumas correntes religiosas. Da mesma forma que em outras religiões, existem vertentes religiosas. Aqui é a mesma coisa. E aí nós temos sunitas e nós temos os xiitas. Confere aqui na tela, compartilham a fé islâmica, então é a primeira coisa que eles têm em comum, mas eles divergem sobre quem seria o verdadeiro profeta após a morte de Maomé, sendo que Maomé viveu entre 570 e 632 depois de Cristo. Então,
Jesus Cristo nasceu, viveu, morreu, 632 anos depois é que nós temos ali a figura de Maomé, entre 570 e 632. Então ele viveu pós Jesus Cristo. E os sunitas, o que eles acreditam? Que o califa, chefe do Estado, sucessor de Maomé, deveria ser eleito pelos próprios muçulmanos ortodoxos. Já os xiitas acreditam que o profeta e sucessor legítimo deveria ser Ali, que viveu entre 601 e 661, genro de Maomé, e que era um tradicionalista. Então a gente percebe essa divergência entre quem seria o sucessor de Maomé. Dentro das escrituras do Alcorão, Maomé, ele construiu a cultura islâmica a partir de orientações recebidas, essas orientações, segundo o Alcorão, postas de forma divina, ele recebeu a inspiração divina para regulamentar essas leis. Porém, a grande divergência está entre quem iria suceder Maomé após a morte dele. E aí sunitas e xiitas acabam divergindo, sendo que uma das vertentes é mais aberta, é mais tolerante, e outra acaba sendo mais conservadora, mais radical, conforme visto aqui, os xiitas sendo os mais tradicionalistas. E aqui, quando a gente fala do Irã, e a gente fala dessas questões religiosas, o Irã ele está inserido nesse contexto da cultura islâmica. Por quê? Ele está aqui onde a religião predominante aqui é o Islã. E aí a gente vai perceber que o Irã faz parte do Oriente Médio e tem fronteira com vários países, como por exemplo, Turquia, Armênia, Azerbaijão, Turcomenistão, Afeganistão e Paquistão. E o seu litoral abrange o Mar Cáspio e os golfos Pérsicos e de Omã. Então a gente consegue localizar esse país, que é o Irã aqui. Então o Irã, ele dispõe de grandes reservas de petróleo, ele dispõe de acesso ao Mar de Omã e ao Golfo Pérsico. Para quê? Para também escoar a produção de petróleo. Então ali é um principal portão de entrada e de saída, principalmente, do petróleo. E aqui essa posição estratégica sendo destacada. Ó. O Irã detém o controle do Estreito de Hormuz, essencial para todo o comércio marítimo do Golfo Pérsico. Então, além dele ter essa porta de saída para o mundo por meio do Golfo Pérsico, ele também é responsável pelo controle de entrada e saída das embarcações, cobrando por isso. E ainda, se esse estado sofrer alguma instabilidade política, o que pode acontecer? Esse porto pode ser fechado, as embarcações que ali chegarem podem vir a sofrer consequências, então tem uma importância estratégica muito grande. Seguindo aqui, ó, ameaçou fechar o estreito por várias vezes nos últimos anos. Então, o próprio Irã, sabendo da sua condição favorável, acabou muitas vezes ameaçando fechar. E toda vez que o Irã tem uma atitude dessas de ameaçar fechar, se ele efetivamente concretiza essa ação, o preço do barril de petróleo vai acabar subindo mais. E todos os produtos que são derivados do petróleo ficam mais caros. E também todos os produtos que são transportados por meio de veículos que utilizam o petróleo como combustível também ficam mais caros. Perceba que uma decisão tomada em uma outra parte do nosso planeta pode influenciar diretamente a nossa vida aqui no estado do Paraná, fazendo com que muitas vezes produtos que venhamos a consumir tenham seus valores reajustados em função do preço do petróleo ou de um conflito que ocorre a centenas de milhares de quilômetros de nós. Também a crise do suprimento energético em todo o globo e o banque incontrolável na economia dos países vizinhos. Então, além de influenciar a economia do país, influenciando todo o mundo como um todo. E aí a gente vai falar também um pouquinho sobre os grupos étnicos, as etnias, os povos que fazem parte desse território, que estão convivendo ali junto, ora de forma mais harmônica e amistosa, ora com momentos de hostilidade. Então a gente vai conhecer um pouquinho mais. Olha aqui na tela, ó. Persas é o maior grupo étnico do Irã. E os idiomas que são falados ali é o persa. Em cada grupo étnico possui a própria língua. E a maioria dos iranianos vivem em cidades e povoados.
Então nós temos os persas na grande maioria, mas eles também têm alguns dialetos, alguns idiomas locais ali, tem línguas próprias, e aonde que eles vivem? Ou em grandes centros, ou em cidades e povoados de menor proporção. Haja vista que o clima daquela região também é um clima mais árido, é um clima menos favorável à prática agrícola, é uma região assim, toda a região do Oriente Médio é uma área coberta por vários desertos e isso também compromete algumas atividades econômicas. E a invasão árabe? No ano de 640, os árabes invadiram o Irã e introduziram o islamismo no país. Durante cerca de 850 anos, muçulmanos que não eram iranianos governavam o Irã. Então, essa cultura muçulmana, o Islã, ele acabou sendo introduzido no Irã, pois os persas partilhavam de outra corrente religiosa. E aí, a partir dessa inserção da cultura muçulmana no território iraniano, isso foi fazendo com que a população viesse, ao longo das gerações, ao longo dos séculos, adotando essa religião como religião oficial, atualmente pautando inclusive suas decisões políticas em preceitos religiosos. Aí nós temos aqui, ó, em 1921, entre 1921 e 25, Reza Khan, poder Edechá, ou seja, o rei, ele dava mais direitos às mulheres, construiu escolas modernas de uma ferrovia. E o que aconteceu? A gente percebe que houve momentos em que houve essa modernização. Quando falamos nessa modernização, a gente percebe alguma abertura em relação a alguns preceitos tradicionais do Islã. Mulheres frequentando a escola, mulheres tendo direitos, recebendo mais direitos. E isso acabou incomodando uma ala mais conservadora também do Islã. Então a gente percebe que isso também gera conflitos. Seguindo aqui, ó, o seu filho, o Shah Mohammad Reza Pahlavi, em 1941, continuou a modernizar o Irã. Então houve essa corrente, essa intenção na modernização das relações sociais, políticas e econômicas no Irã, o que acabou muitas vezes não sendo visto. E em 1964, o governo foi expulso, o líder xiita Ayatollah Khomeini. Então houveram mudanças que não estavam sendo bem vistas e os xiitas, que são essa ala mais tradicional, acabou tomando o poder e mudando ali a organização daquele Estado iraniano. E aí ele, do exterior, ele liderou uma revolução contra o Shah e seguidores fizeram tantos protestos no país que em 1979 o Shah Pahlavi foi obrigado a deixar o Irã. Então essas mudanças todas ali, às vezes acabaram sendo bem vistas, às vezes não, e isso resultou em uma série de mudanças. E em 1979 transformou o Irã até então numa monarquia autocrática, ou seja, um governo autocrático, ou seja, que toma as decisões sem necessárias consultas. Ele acabou sendo transformado em uma república islâmica. E aí que a gente percebe o quê? A mudança de organização e da mistura do Estado, das leis, das decisões políticas com os preceitos religiosos, fundando justamente o quê? Uma república islâmica. E essa república islâmica do Irã, ela, ali ó, quando Ayatollah voltou para o Irã e rebatizou o país com o nome de República Islâmica do Irã. Então você associa ao país um segmento como religião oficial. E ainda essa religião oficial pautando as decisões políticas, as leis, as regras de convivência de toda a sociedade. E ali, ó, conforme está posto no item seguinte, adotou leis religiosas islâmicas severas, proibindo as influências ocidentais, e morreu em 1989, sucedido pelo Ayatollah Ali Khamenei. E então perceba que a religião ela acaba determinando vestimentos, determinando o que se pode consumir, como se devem ser as relações, como serão as punições para os crimes, tudo em preceitos religiosos. E o que o Ayatollah é? Ele é visto entre os muçulmanos xiitas como líder que se encontra no mais alto posto de sua organização religiosa.
É como se para os cristãos católicos estivéssemos falando da figura do Papa, ou para lideranças de outras denominações religiosas estivéssemos tratando do seu líder maior. Então ele é a figura mais poderosa da cultura muçulmana. E aqui, ó, guerra Irã-Iraque. Houve um momento também que essas duas nações, Irã e Iraque, entraram em conflito também. Houveram alguns conflitos. Confere aqui, ó. Em 1980, o Iraque invadiu o Irã, dando início à guerra do Irã-Iraque. E essa guerra durou 8 anos, terminando em 1988, e fez cerca de 1 milhão de vítimas entre mortos e feridos. O presidente Saddam Hussein liderança xiita do Irã, ameaçava o equilíbrio do Iraque e seu governo sunita. E aí as vulnerabilidades geoestratégicas do Iraque e as limitações de acesso ao Golfo Pérsico. As informações são bastante extensas para dizer que, em 1980, houve essa tentativa, esse conflito entre Irã e Iraque, onde Iraque queria invadir o Irã para deter o controle daquelas áreas. Porém, essa guerra acabou se estendendo por muito mais tempo do que esperado, levando uma série de pessoas à morte, vitimando centenas de milhares de pessoas durante esses 8 anos de conflito e não resultando em ganhos para o Irã, resultando em perdas, em gastos de dinheiro e uma série de outros problemas econômicos. E essa guerra, ó, disputa pelo controle do canal Shatt el-Arab, canal que liga Iraque ao Golfo Pérsico, justamente para que se tivesse o controle da economia e da produção petrolífera. Em 1979, o Irã, maiores aliados dos Estados Unidos na região, estratégica por abrigar a maior parte das reservas mundiais de petróleo, e a Revolução Islâmica. Estados Unidos se aproximaram e apoiaram o vizinho, Iraque. Então, nesse conflito ali, os Estados Unidos, como dispõe até hoje do maior exército e mais poderoso, acabou, naquele momento, seguindo um grupo para apoiar. E agora a gente vem para a nossa primeira atividade. Então, nesse momento, você pega seu caderno, caneta, lápis e borracha e anota a atividade que vai aparecer na tela aí para você. O Irã é oficialmente uma república islâmica, conhecida até a primeira metade do século XX apenas como Pérsia. Em 1979, houve uma revolução que fez aquele país sair da condição de monarquia autocrática para a República Islâmica. Esta revolução aconteceu porque parte da população apoiava o Ayatollah Khomeini, porém outra parte era contra. Pesquise 3 argumentos a favor da Revolução Islâmica e 3 argumentos contra a Revolução Islâmica. Então, por que foi bom, por que foi boa essa revolução e por que ela foi ruim? 3 argumentos para cada um deles. Então, o relógio vai aparecer na tela e a gente está aguardando você.
Muito bem, o que você colocou na resposta? Confere aqui na tela. Ó. Repressão política que empregava censura e recorreria a prisões, torturas de desistentes, assassinatos e opositores. Problemas do regime, pobreza e inflação, além do crescimento da rivalidade islâmica e a subestimação do movimento islâmico. Então, questões políticas e econômicas que estavam pautadas ao modo de vida que você poderia ter posto nessa resposta. Seguindo com a nossa aula aqui, ó, nós tivemos também conflitos entre Estados Unidos e Irã, que no século XIX diversos países começaram a temer que os líderes do Irã estivessem construindo armas nucleares. E essa construção de armas nucleares causou uma preocupação por parte de organismos internacionais que gerou um clima de hostilidade e resultou ainda em intervenções, sanções e algumas medidas que resultaram em alguns conflitos ali. Aí você tem o Irã que se comprometeu a limitar o seu programa nuclear. Então ele decidiu dar uma segurada no seu programa nuclear, se comprometendo a não produzir armas de destruição em massa. Veja a cronologia do conflito entre Estados Unidos e Irã. E aí, em 2018, Donald Trump restabeleceu as sanções contra o Irã, governado por Hassan Rouhani. Então, naquele momento, governos anteriores a Donald Trump haviam construído uma relação mais diplomática, uma relação mais amistosa com o Irã, porém Donald Trump acaba impondo novamente medidas de sanções econômicas, penalizando aquele país em função de algumas decisões políticas, aumentando assim o clima de hostilidade. E agora a segunda atividade, pega o caderno e anota aí, ó. Sanções comerciais visam desestabilizar a economia de um certo território, por meio da restrição de exportações e ou trocas comerciais. Vamos fazer uma pesquisa rápida sobre sanções internacionais. Por que, afinal de contas, elas são usadas ou são impostas? Pense aí que a gente está te aguardando aqui. Muito bem, então quando a gente fala em sanções econômicas, eu trago para você aqui que as sanções internacionais são ações usadas como forma de expressar a desaprovação e punir governos ou organizações estrangeiras a fim de atingir um objetivo político ou comercial, ou seja, uma forma de punir economicamente um determinado país que não se adequou a alguns preceitos estabelecidos por organismos internacionais ou por interesses de um grupo de países. E o que a gente falou nessa nossa aula de hoje? Justamente sobre Irã, sobre conflitos Irã-Iraque, organização social e política do Irã e alguns conflitos presentes nesse país. Agradeço a você pelo seu envolvimento e participação, forte abraço e até a próxima!